amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os acolhemos em nosso canal. Hoje queremos olhar para o sacrifício perpétuo, contínuo, que era oferecido diariamente no templo entre os israelitas e que hoje é oferecido em cada Santa Missa. E o faremos a partir de uma passagem da carta aos Hebreus, que diz o seguinte: enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com o seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios, que, todavia, não conseguem apagar os pecados, Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício e logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus, onde espera, de hora em diante, que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Por uma só oblação, ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. Ora, onde houve plena remissão dos pecados, não há por que oferecer sacrifício por eles. Este sacrifício diário no Templo de Jerusalém levava o nome de Tamid, cuja prescrição está em Êxodo 29 e Números 28. Entre os cristãos, o sacrifício anual da Páscoa judaica ou do Yom Kippur, Dia do Perdão, são mais conhecidos. Contudo, o Tamid era um sacrifício básico e fundamental para os judeus. Refletia o dever principal de todo sacerdote, o de oferecer diariamente, até o fim dos tempos, 2 sacrifícios. Segundo o historiador Joséfos, às 9 da manhã e às 15 horas era oferecido um cordeiro e também um sacrifício não cruento de pão e vinho. É desse sacrifício do Tamid que fala o autor de Hebreus, afirmando que era incapaz de purificar dos pecados. Porém, diz que quando Cristo ofereceu-se, o fez de uma vez para sempre e sentou à direita de Deus. Portanto, um sacrifício único e singular, com caráter eterno, por todos os tempos. Consumou-se no Calvário, mas inclui a ascensão de Jesus, pela qual ele introduziu no santuário celeste o seu sacrifício redentor. Cristo sentou-se à direita do Pai quando ascendeu aos céus, e nós o proclamamos no credo. Mas já o Salmo 110, um salmo de caráter messiânico, mencionava isso dizendo: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos sob o escabelo de teus pés. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O escabelo é como um banco pequeno onde repousar os pés. Mesmo no Salmo, assim, havia essa conexão entre o sacerdócio de Jesus e a sua ascensão aos céus. Já esse momento em que os inimigos serão definitivamente feitos escabelo para os pés de Cristo é uma referência à sua segunda vinda, a vitória final sobre o pecado e a morte. No Antigo Testamento, a ordem para se realizarem sacrifícios só veio depois da quebra da aliança do Sinai. Eram profundas as razões para essas instruções dadas por Deus a Moisés para todo o povo. Porque, depois de Israel ter vivido mais de 4 séculos no Egito, acabara se iludindo com os deuses egípcios. Uma prova disso é que pouco depois de iniciarem o caminho da liberdade para a terra prometida, quando Moisés se ausentou para estar com Deus, o povo construiu um bezerro de ouro para adorar, com o consentimento de Arão, irmão de Moisés, o sumo sacerdote. Podemos pensar numa pessoa dependente de álcool, por exemplo. Em certo momento, ela se dá conta disso, começa um processo de libertação e precisa admitir que só vencerá se encarar cada dia de uma vez. Não basta fazer uma única renúncia. É preciso decidir abandonar o álcool a cada dia e recomeçar todo dia esse processo. Para os israelitas abandonarem a idolatria, também não bastou Deus os tirar do Egito.
Nem bastou que oferecessem um sacrifício dos animais que o Egito considerava deuses lá no Monte Sinai, quando firmaram a aliança com Javé. O câncer da idolatria precisava de algo mais para ser extirpado. Na sua paciência infinita, Javé deu ao povo os rituais e sacrifícios como sinais da aliança. Moisés, Arão e a tribo de Levi eram os responsáveis pela saúde espiritual de Israel. O povo precisava ser regularmente lembrado de que quebrara a aliança com Deus. Quando ela for estabelecida no Sinai, o povo tinha aceitado a maldição para o caso de vir a rompê-la. Em sua bondade e justiça, Javé elegeu pessoas que suportariam simbolicamente essa maldição, os sacerdotes do templo, até que viesse o Redentor na plenitude dos tempos. Nos sacrifícios dispostos por Javé, Israel não podia matar nem comer os animais que os egípcios sacrificavam aos seus deuses. Eles eram declarados impuros. E precisava sacrificar e comer os animais que os egípcios veneravam e que não matavam ou sacrificavam. Esses eram tidos por animais puros. O Rabi Maimonides, um dos maiores da história judaica, assim explicou: o mesmo ato, considerado um grande crime pelos egípcios, que era sacrificar aqueles animais por eles venerados, foi o meio de aproximação de Deus e do perdão dos pecados, tornando-se agora causa de libertação da morte, que era a grande maldição. O sacrifício, então, prefigurava o de Jesus e representava a oferta de cada israelita a Deus. A carta aos Hebreus justamente desenvolve esta ideia, afirmando que Cristo suportou a maldição da morte e assim renovou a aliança entre o homem e Deus. Seu sacrifício, livremente oferecido, cumpriu o chamado de Israel, que fora vocacionado por Deus para servir as nações como um primogênito real e sacerdotal de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 19, por exemplo, Deus afirmou: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Contudo, os sacrifícios não eram oferecidos apenas para a remissão dos pecados, mas também para santificar o povo de Israel, tirá-lo dos falsos deuses. A palavra para isso era kadosh em hebraico, para consagrá-los, separá-los como eleitos para Deus. E isso não significava apenas uma vida moral reta, mas realmente santidade de vida. Apartar-se do pecado é o componente negativo da santidade. O componente positivo é consagrar-se, entregar-se a Deus. E esse aspecto podemos dizer que inclui um componente litúrgico. Pois como nos separamos para Deus? Através da adoração e do culto, além de nossa vida diária. Com aquele tempo específico de intimidade, de comunhão, de assembleia, de adoração e de culto do povo a Deus vivo. A oferta de animais no Antigo Testamento representava a auto-oferta do israelita a Deus. É crucial entender que o animal representava aquele que o oferecia, pois só assim se podem compreender os sacrifícios, as ofertas de animais no Antigo Testamento. Quando o animal era sacrificado e seu sangue derramado pelo pecado do ofertante ou do povo todo, tratava-se de um sacrifício representativo da pessoa que oferecia. Pelo pecado, ela mereceria a morte, como Adão fora advertido de que morreria se pecasse. Então, o derramamento do sangue da oferenda representava o da pessoa. Vindo do hebraico, olá, também era conhecido como holocausto, porque sacrificado o animal era colocado no altar e queimado pelo fogo, consumido. A fumaça do sacrifício subia do altar aos céus,
representando o desejo daquela pessoa de se oferecer a Deus e de entrar na presença de Deus, no seu santuário celeste. Olá era como que um cumprimento na chegada aos céus. Literalmente, nos reporta a ascensão, a subida da oferta feita pelo oferente, como Cristo ascendeu aos céus. Este era o simbolismo profundo do sacrifício de animais no Antigo Testamento, que normalmente nos escapa, porque até se pensa em algum ritual primitivo. Ainda no Antigo Testamento, vemos orações que explicitam isso. No Salmo 140, versículo 2, Davi reza: que minha oração suba até vós como a fumaça do incenso, que minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. Fumaça e incenso representavam esse desejo da pessoa de estar na presença de Deus, de entrar nos céus, ascender aos céus. E, repitamos, foi isso que Jesus fez no mistério pascal. O seu único sacrifício cumpriu para sempre o sacrifício daqueles que por ele foram salvos. Claro que ele não ofereceu o seu sacrifício porque precisasse ser santificado, mas porque os seres humanos precisavam e precisam por causa de seus pecados. Necessitam ser reconciliados com Deus e aproximar-se dele, entrar em sua presença, viver em comunhão com Deus para se santificarem. Daí a chamada universal à santidade, para todos. Porque ser uma pessoa boa, que não peca voluntariamente, não nos torna santos ainda. É preciso ter com Deus uma intimidade de vida, oferecer a Ele toda a vida, como aquele holocausto diário, todos os minutos do dia, consagrá-los a Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, São Paulo diz, em consonância com isso de que falamos aqui: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. São Pedro, na sua primeira carta, ensina algo semelhante. Jesus, que é o supremo sacrifício, cumpre todos os sacrifícios. E, como a oferta do Tamide, sobe aos céus na sua ascensão. Lá está intercedendo por nós, por nossa santificação, para que sejamos um reino de sacerdotes e uma nação santa, o povo de Deus, que leve toda a humanidade a conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. Agora podemos nos perguntar sobre o versículo 18 da carta aos Hebreus. O que significa essa frase? Onde houve plena remissão dos pecados, não há por que oferecer sacrifício por eles. Aqui o autor sagrado está tentando explicar uma outra dificuldade da sua audiência de origem judaica do primeiro século. Os sacrifícios de animais prescritos no Antigo Testamento deveriam continuar? Se perguntavam eles. Os cristãos deveriam ir ao templo para fazer isso? Lembremos que na época da epístola, por volta de 40 ou 50 depois de Cristo, o templo de Jerusalém ainda não fora destruído, o que ocorreu no ano 70. Deveriam participar da Eucaristia nos domingos e também do Tamide? O último capítulo da carta aos Hebreus deixa entrever a resposta. Trata-se do capítulo 13. A conclusão da carta é a seguinte: lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. É muito melhor fortificar a alma pela graça do que por alimentos que nenhum proveito trazem aos que a eles se entregam. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que se empregam no serviço do tabernáculo mosaico. Por quê? Porque, quando o sumo sacerdote levava ao santuário
o sangue dos animais imolados para a expiação do pecado, os corpos desses animais eram inteiramente consumidos fora da entrada do templo. Por esta razão, Jesus, querendo purificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Fora das portas significa fora das portas de Jerusalém. Que altar é esse do qual os sacerdotes levitas não poderiam comer? Certamente é a Eucaristia. E isso nos mostra que já naquela época a Eucaristia era descrita, era vista como um sacrifício. Não apenas como uma ceia, uma refeição, uma festa, mas como um sacrifício que supera todos os sacrifícios e solenidades da antiga aliança, de modo que não há qualquer necessidade de retornar a eles. Cristo é o perfeito sacrifício, que foi oferecido fora do santuário, fora de Jerusalém, para santificar o povo, a Assembleia, a Eclésia de Deus da Nova Aliança. Retornar ao templo significaria que o sacrifício de Cristo na cruz não fora suficiente, ou que o sacrifício incruento do seu corpo e sangue na Eucaristia não era suficiente. O autor da carta aos Hebreus escreve toda a sua epístola na intenção de apontar o culto adequado, a liturgia correta, que é o próprio Jesus, o verdadeiro sacerdote, não somente como o sumo sacerdote Melquisedeque, mas também como o sacrifício. Jesus, vítima, sacerdote e oferenda sacrificial, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Santo Tomás de Aquino, no seu comentário aos Hebreus, anota que, se os sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento fossem realmente eficazes, não precisariam de repetição, bastaria um só. Porém, prefiguraram o sacrifício eterno de Cristo, o Cordeiro sem mancha, que está sentado à direita de Deus, não como os sacerdotes da antiga lei, mas como Senhor. Então, Tomás de Aquino cita o Salmo 110, que mencionamos acima. O Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento não lidavam com o pecado de forma definitiva. Cristo ofereceu um único sacrifício para banir o pecado de uma vez por todas. E seu sacrifício foi eficaz, explica Tomás, pois ele está com Deus, à direita de Deus. Já não precisamos de sacerdote. O sacrifício de Jesus foi completo. Ele é nosso Rei Celestial, nosso Senhor e nosso sacerdote eterno. Os sacerdotes da Nova Aliança, a aliança que ele instituiu, participam do sacerdócio do Cristo e oferecem o único e eterno sacrifício do Cristo, para santificar a Igreja e para alimentar seus filhos peregrinos até a pátria da Trindade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por terem acompanhado esta postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.